TOD ou falta de limites? Ela tem uma índole vingativa. Ela tem prazer de ver a pessoa irritada com as coisas que ela causou. Birra, a gente precisa dar limites à criança e passar a dizer para ela que, independente daquele momento, daquele choro, aquele nosso combinado vai ser feito. Existem muitos casos quando o TOD não é tratado dele poder evoluir para a psicopatia. Entre Mentes traz essa ideia de trazer muita consciência e muita clareza para você que está em casa. TOD ou falta de limites? Hoje no Entre Mentes nós vamos conversar com os nossos hosts, né, doutora Caroline Teles, doutora Rejane, sobre TOD. Entre nós aqui estávamos falando que é um dos climas mais tensos, um dos assuntos mais tensos, inclusive, para se tratar. Você quer ver por quê? Fique aqui conosco. Doutora Caroline Teles, doutora Rejane, que bom estar com vocês no nosso Entre Mentes 3, né? Não para no terceiro, nós vamos sempre para o próximo passo. Esse é o terceiro de muitos que virão, não é verdade? Isso. TOD ou falta de limites? Vamos definir os limites de cada um aqui. O que seria TOD, doutora Rejane? TOD é o transtorno opositor desafiante. Ele é descrito também pelo DSM-5 e lá no DSM-5 ele mostra que a criança ela apresenta atitudes que elas são desafiantes às figuras de autoridades, principalmente, como pais, professores, pessoas que estão à frente daquela criança, elas tendem a ser confrontadas e desafiadas diariamente. Doutora Caroline, olha as frases que nós recebemos de alguns pais aqui. Meu filho explode de raiva, quebra tudo, não me obedece, briga com os irmãos, eu não aguento mais. Será que isso pode ser TOD ou falta de limites? Pode ser TOD, sim, mas a gente precisa estar atento aos critérios, né? Como o Rejane falou, de diagnóstico. Todos os transtornos mentais, né? Eles precisam seguir os critérios do DSM-5. Não é só a gente achar que é por algum comportamento ou outro. Então, como o Rejane falou, é uma criança que ela bate de frente com figuras de autoridade, ela tem um padrão de humor raivoso, insensível, ela culpa as outras pessoas pelo seu mau comportamento, ela tem uma índole vingativa, então é uma criança que ela pode tender a querer se vingar daquela pessoa. E ela tem prazer, muitas vezes, de ver a pessoa irritada com as coisas que ela causou. Então, é um transtorno de conduta, né, que a gente encontra, como a Rejane disse, no DSM-5, e que é bem diferente da falta de limite, porque é um transtorno, são comportamentos que persistem por pelo menos 6 meses. E pelo menos aí, no caso de uma criança maior de 5 anos, uma vez por semana tem algum comportamento desse tipo, para a gente considerar que seja TOD. A birra é algo mais pontual, é algo que não tem essa frequência, não tem esse tempo de duração. Então, a grande diferença está aí, na questão do tempo, na duração e na magnitude que esses comportamentos causam, levando prejuízos à família, ao próprio paciente, à escola. Muitas vezes a escola é um ambiente em que essa criança as pessoas não sabem lidar e elas são expulsas, vistas como rebeldes, né? Levam advertências, são afastadas e é um transtorno realmente muito, muito difícil de lidar. Doutora Regina, a senhora percebe que há muita dúvida para conseguir dizer, não, esse menino aqui é desobediente, aquele é ruim, né? Tem pai que fala isso. Isso. E até a questão da própria birra, né? Que é muito confundida entre TOD e birra. Então, a birra é algo mais pontual, ou algo que a criança utiliza isso como uma moeda de troca. Perfeito. Então, por exemplo, eu quero esse copo. E aí a mãe disse, não, agora não pode o copo. Então ela vai dizer, então se eu chorar ou gritar, ela sempre me dá. Então a criança vai tender a ter sempre aquele mesmo comportamento quando é de interesse dela.
Não é sempre. Então, Sim. ela vai ser uma criança obediente, ela vai ser uma criança que faz as atividades da escola e não tem tantos problemas. Mas vai ter problema quando é algo do seu interesse. Eu quero determinada coisa, a professora não deixou, ou eu estou conversando, eu levei uma reclamação. Então, é mais algo assim que a gente pensa na birra. Já o Todd, não. A criança, ela tem realmente um comportamento mais desafiante. Ela tem esse humor instável que a gente chama. Ora tá triste, ora tá feliz. E ele sempre tem um ar de como se fosse uma certa vingança, não seria a palavra assim. Mas é porque ele tende a fazer e a querer um prazer em cima daquilo do que ele fez. Então, mesmo sendo uma coisa errada, ele sabe que está errado, mas ele sente um prazer em fazer aquilo. E aí, na maioria das vezes, quando a gente pergunta, por que você fez isso? Ele diz, não, eu sei que é errado, mas me dá prazer em fazer isso. Poxa. Então, é muito difícil, é um transtorno de conduta. Então, a gente precisa realmente doutora, conversar. Foi bom tocar nesse assunto. Transtorno de conduta é o quê? Para deixar claro para o público. Transtorno de conduta é quando a criança não consegue ter, ou criança, ou adolescente, ou adulto, uma conduta adequada para aquela idade. Então, você saber que, por exemplo, tirar a cadeira para o seu amigo cair no chão e se machucar, você sabe que é errado. Não é a conduta certa. Não é a conduta certa. Okay. Mas a criança faz isso e sente prazer, é um transtorno de conduta. Se eu, por exemplo, você pega uma faca, a criança é para brincar com faca? Não. Aí a criança pega a faca e leva e corta o amiguinho. Essa criança tem um transtorno de conduta. Ele sabe que não é para usar a faca, mas aquilo traz um prazer para ela. Pode ser confundido com aquele indivíduo que vai crescer e se tornar, não serial killer, mas psicopata. Um psicopata. Então, os estudos mostram que muitos pacientes TOD não tratados, eles podem evoluir para o próprio transtorno de conduta mesmo, né, que a gente pode falar depois, e para a psicopatia. Existem muitos casos, quando o TOD não é tratado, dele poder evoluir para a psicopatia. Então, é algo sério que tem que ser tratado, de fato, na infância. Então, todos esses transtornos, quanto mais rápido a gente intervir, melhor. Né? Menos prejuízos futuros, como a gente já comentou aqui com o TDAH, como é o caso do autismo também. Então, esses transtornos, eles podem evoluir, levando a fechar depois critérios de diagnóstico para a psicopatia, como é o caso do TOD. Nossa, eu não sei se vocês chegaram a ver, doutoras, um caso que aconteceu aqui no Brasil, de uma criança que matou alguns coelhos, né? 23. Né? Então, eu estava lendo os comentários do vídeo e pessoas chamando a criança de psicopata. Isso. Como a neuropediatria encara isso? Então, nesse caso aí dessa criança, sim, a gente considera aí o transtorno de conduta mesmo. Então, não pode chamar de TOD não, porque ela já ultrapassou aí um limite maior que for. Então, é como se fosse assim, o TOD é algo um pouco mais leve. O transtorno de conduta tá ali no meio e a psicopatia já tá no final. Então, o transtorno de conduta, que é o caso dessa criança aí do coelho, né, que matou esses 23 coelhos, a pessoa, ela de fato finaliza ela causa prejuízos físicos, psicológicos, danos materiais a outras pessoas. O TOD não tem esse comportamento de realmente finalizar com danos físicos, com danos psicológicos. O TOD, ele lhe desafia, ele sente prazer ao lhe desafiar e a você ficar chateado com ele, mas ele não ultrapassa. Ele pode até ser agressivo, mas não ultrapassar a barreira de chegar a cometer delitos, digamos assim. Perfeito. Esclarecedor. Existe um planejamento, sabe? Quando o transtorno de conduta é pré-estabelecido. Isso. Então a criança visitou o local, ela planejou a ação e foi no outro dia executar. Então existe algo que foi pensado. É um planejamento realmente
É diferente do TOD. O TOD, ele sente o prazer em você dizer, se sente, e a criança, não sento. Mas é para sentar. Não sento, não sento, não sento. Aí começa a confusão, a briga. E aí é onde existe a maturidade. Quando você conversa com a criança em outro momento que não nesse da crise, ela entende que está errada. Ela entende que ela gosta de ver a pessoa reclamando com ela, mas ela entende que aquela situação não é boa nem para ele e nem para o adulto que está com ele. E a partir do momento que você inicia as terapias e começa a conscientizar a criança do comportamento, na maioria das vezes eles melhoram. E existe essa regressão dessa agressão, desses xingamentos, então existe uma melhora. Então isso só vai passar a ter no momento de fúria, no momento de raiva mesmo, que ele vai ultrapassar alguns limites, mas não vai ser uma coisa constante. É diferente do transtorno de conduta. Olha, só complementando, no caso do transtorno de conduta e da psicopatia, não há esse arrependimento. A pessoa faz, porque geralmente o transtorno de conduta ele pode acontecer na infância também, que é o que a gente chama de transtorno de conduta mais precoce. Mas ele é mais diagnosticado em adolescentes, né? E a psicopatia é um transtorno de adulto. Então, tem essa diferença em relação às faixas etárias. Sim. E essa questão de a psicopatia e o transtorno de conduta, a pessoa não ter arrependimento em relação às coisas que ela faz. Para ela tá tudo bem. Eu cortei, eu roubei, eu furtei, eu peguei uma tesoura e fiz alguma coisa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Nossa, que é meio chocante, né? Meio Bem chocante. Olha, vamos diferenciar aqui algumas coisas. Existe a birra. Sim, existe. É aquela criança que quer a xícara e ela vai chorar por isso. Aí entregou a xícara, ela parou de chorar. Birra. Isso. Birra. E vai ser com qualquer coisa que ela queira adquirir. Ela vai usar dessa artimanha, porque ela já sabe que o pai e a mãe cedem, ou o tio ou a avó. Então, na maioria das vezes, o que é que acontece? Faço com o pai, não cedeu. Faço com a mãe, não cedeu. Vou correr para a avó. A avó cede e dá. Então, existe essa manipulação entre os parentes de você conseguir isso dessa forma. Isso é a Doutora birra. Rejane, é birra a situação aqui. O que fazer? Birra, a gente precisa dar limites à criança e passar a dizer para ela que, independente daquele momento, daquele choro, aquele nosso combinado vai ser feito. Então, por exemplo, eu quero um livrinho para pinturas. Vai no mercado que é um doce. Isso, é bem comum. Né? Vai no mercado que é um doce. Passou ali, próximo de pagar, tem doces de todo jeito. A criança, eu quero um ovinho daquele. O ovinho não tem nada, é só gordura e caríssimo. Aí você diz, olha, eu não posso comprar. Aí a criança se joga no chão, eu quero. Veja, é muito difícil você estar com a criança assim, no local público, e ela ter essa postura. Mas eu sempre digo para os pais, mantenha a calma, a serenidade e principalmente a calma durante a fala. Que isso é muito importante. Porque se você entra na da criança e começa a gritar e falar mais alto, essa birra ela vai se exacerbar cada vez mais. Então é hora de sentar ou abaixar próximo da criança, falar no olho dela e dizer, olha, independente do que você fizer, eu não irei levar. Então levante-se que a gente vai embora. Então eu falei com firmeza, mas eu não falei alto. Eu não perdi a minha linha, eu não falei nenhum palavrão e a criança entendeu que existe uma seriedade na minha fala. Eu não vou levar, independente do que você fizer. Ponto. Perfeito. Aí a criança, ela quer a xícara, tem a xícara e continua irritada. É parecido mais com TOD? Não, aí você já está falando de algo parecido com as crises do autismo, né? Que é aquela. Tem isso também. Tem isso, a gente não falou no nosso podcast de autismo, mas a gente pode esclarecer só um pouquinho. Gente, olha, nós temos outros temas já gravados, né? Já falamos sobre autismo, e autismo, como a senhora até abordou em outro momento, a gente precisa falar muito mais, tem muito mais assunto aqui. Já falamos sobre TDAH, estamos falando hoje sobre TOD, né? E tudo isso que vocês estão vendo
e virar muita coisa boa pela frente, né? Entre Mentes traz essa ideia de trazer muita consciência e muita clareza para você que está em casa. Então, nesse caso do autismo, um exemplo que você deu, ele quer a xícara, e eu falei não, e ele começou a se jogar, começou a gritar, e aí eu vou lá de forma errada e vou tentar dar a xícara para ele para ver se ele para, e eu não passo vergonha na frente de todo mundo. É bem assim, né? E aí a criança que é autista e vai entrar em crise por inflexibilidade cognitiva, ou seja, ela recebeu o não, ela queria receber o sim, você deu o não, ela entrou em crise. Você vai dar novamente, ela não vai aceitar, ela vai passar ali um período com aquele comportamento, se jogando, gritando, e não há nada que você possa fazer que ela pare mais. É esperar agora o tempo dessa crise passar. Não é uma birra, então vamos esperar o tempo dessa crise passar, evitar que a criança se machuque ou machuque outras pessoas. Acabou, se acalmou, dá um tempinho, vamos conversar sobre o que aconteceu. E aí a gente consegue ir orientando para que as próximas não aconteçam. Mas naquele momento, eu não consigo mais fazer nada oferecendo, nem mesmo o que ela queria, que desencadeou a crise. Que negócio. É medicamentoso o tratamento? Isso. Depende. A gente está falando agora do autismo. O autismo, não, dessa sim, situação que a doutora Caroline colocou? Sim, na maioria das vezes, a gente entra com alguma medicação com o objetivo de deixar a criança mais calma para que ela entenda essa parte que a gente chama de inflexibilidade cognitiva. Então, a gente vai ensinar a criança o comportamento correto e dizer que tem momentos que ela vai conseguir, tem momentos que nem sempre a gente vai conseguir comprar, o diálogo dar. É muito importante. Isso é muito importante. Então, é outro momento que a gente precisa manter a calma, esperar a crise passar e conversar com a criança sem estar no momento de crise, porque não vai adiantar durante a crise você tentar conversar, porque a criança não vai te ouvir. Então, por mais que você diga, eu tô falando, pare, não vai acontecer. Então, é melhor se calar, conter a criança, ficar junto, próximo, dar empatia, dar segurança, dizer, olha, eu tô aqui com você, independente desse sentimento que você tá sentindo, mamãe está aqui, tô próximo a você, então fica junto com a criança até ela passar a crise. Quando ela se acalmar, que passar, aí sim se conversa. Nossa, o pai e a mãe tem que ter muito traquejo, né? Muito. E é importante saber diferenciar, Egon, porque Perfeito. a criança autista, ela também tem birra. Ela É tem mesmo? crise, ela pode ter birra. Isso Ela é é uma criança como outra qualquer. Então ela pode ter birra. E a gente precisa aprender a diferenciar justamente nessa situação. Quando você oferece, né? Quando você dá o que ela quer. Se ela parou, foi uma birra que ela teve. Se você ofereceu o que ela queria e ela não parou, foi uma crise por inflexibilidade cognitiva que ela teve. E aí a gente precisa trabalhar isso nas terapias, trabalhar em casa, explicar à criança, saber lidar na hora dessa crise. Isso é muito importante. Ah, perfeito. Eu gostaria de reforçar o seguinte. Eu lembrei que a senhora fez um vídeo assim, não foi? Foi. Eu quero reforçar para vocês que nós podemos encontrar essas duas médicas profissionais nas suas redes sociais. Quais são o nome das redes sociais de vocês? Doutora Rejane Barreto. Colocou lá doutora Rejane Barreto, aí acha. Perfeito. E o meu é @doutoracaroline.teles. Porque é muita informação. Aqui nós queremos ir cada vez mais fundo e para vocês estarem mais perto dessas excelentes profissionais, comecem a seguir elas no Instagram especificamente, Isso, né? Por enquanto. Daqui a pouco vai estar no TikTok, aqui também no YouTube vai ser o canal principal, certo? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E o TOD, ele se caracteriza quando, doutora Carolina? O TOD já é bem diferente por essas questões de persistência desses comportamentos. É a questão do tempo, né? Do tempo, né? Mais de 6 meses, pelo menos 6 meses. Mas é 6 meses de crise? 6 meses desse comportamento. Qual é o comportamento? O comportamento desafiador, opositor, de não aceitar regras, o comportamento daquele humor raivoso, que a criança está sempre mal-humorada, e aí de repente ele muda de humor, como o Rejane falou,
de comportamentos vingativos. Então, são 6 meses com persistência desse comportamento e pelo menos uma vez por semana nas crianças acima de 5 anos e na maioria dos dias da semana nas crianças abaixo dos 5 anos. Então, o TOD pode ser diagnosticado em crianças menores, sim, agora com muita cautela, com um profissional capacitado, que aí depois eu queria até que a gente falasse, Egon, sobre a diferença mesmo do TOD para a rigidez cognitiva, para a inflexibilidade cognitiva do autista, que muita gente confunde isso. O próprio profissional, na hora do diagnóstico, é isso? O profissional sabe diferenciar, Sim. mas as professoras na escola, a gente recebe, eu particularmente, não sei você, Rejane, recebo muita criança que a professora fala assim, olha, eu acho que essa criança tem TOD, mas na verdade é uma criança autista que está tendo as crises. E aí, às vezes, fica agressiva. E por ser agressiva, as pessoas acham que já é o TOD pela agressividade. Entendo. Então, a gente precisa diferenciar muito isso aí no meio familiar, no meio escolar. Então, assim, o profissional sabe diferenciar nessa questão. Vamos conceituar. A senhora poderia conceituar para a gente, doutora, o TOD da rigidez cognitiva do autismo. Para ser mais claro para o pessoal, porque são coisas que são muito parecidas. São detalhes. Não é? São detalhes. Por favor, doutora Rejane. O transtorno opositor desafiador, como a gente falou no início, é uma criança que desafia autoridades, é uma criança que tem o humor alterado, ela tem uma instabilidade nesse humor, ela tem comportamentos por pelo menos mais acima de 6 meses, tendo esses comportamentos agressivos, conflitantes dentro de casa, na escola. E a rigidez cognitiva é realmente algo que a criança tem uma inflexibilidade em mudanças de rotina, em mudanças de comportamentos, em não aceitar o não. Então, eu recebo muitos nos relatórios, né, como o Carol estava falando, dizendo, olha, a criança, quando eu dou um não, ela se transforma aqui, ela não aceita o não, essa criança tem TOD. E, na verdade, não é a rigidez cognitiva, essa inflexibilidade, atenção, né? Sabe? Porque a criança, ela tem dificuldade de aceitar esse não. Então, na maioria das vezes, a gente até orienta. Quando eu faço o relatório para a escola, eu digo, evite utilizar a palavra não, sabe? Que tal colocar assim para a criança? Que tal fazermos dessa forma? Vamos tentar de outra forma? Essa não foi adequada? Tentar tirar o não do seu vocabulário, porque é muito mais fácil dizer, não faça isso, não gostei, não ficou bom, não. E isso vai gerando crises para a criança. Sim. Então, valorizar o que ela fez, olha, gostei bastante do que você fez, mas que tal se a gente fizesse dessa outra forma, que é bem parecido com a orientação que eu te dei? Então, eu não disse para ela que estava errado, eu não disse que não estava bom, mas eu dei uma outra oportunidade dela refazer a tarefa ou refazer determinado comando que eu solicitei. Sim. E isso faz toda a diferença, porque a criança que passa a aceitar e passa a ser mais flexível com o professor, passa a aceitar as regras. Então, isso era a inflexibilidade do autismo e não do TOD. Do TOD, ele vai continuar ali te enfrentando e dizendo, não vou fazer, não quero. Que tal se a gente fizesse? Não quero também, não faço. Quer ver? Não vou fazer. Diga para minha mãe. Então, é uma coisa muito difícil de você lidar até durante a sala de aula. E, inclusive, entrar nesse embate é bem pior, né, Carol? Muito Quando pior. você faz esse embate com a criança, acelera ainda mais. só piora a situação. Então, às vezes, a saída, a retirada, é realmente um termo, um ponto de valentia que a gente chama, sabe? É melhor você retirar, esperar acalmar um pouco e depois retomar a conversa, explicar o que estava errado para a criança entender e deixar de fazer. Vocês então, percebem? Só explicando um pouquinho, Ego. Então, a diferença aí, bem prática, assim, para a gente entender, né? A criança autista, ela não vai fazer uma coisa porque a mudança de rotina lhe causa desconforto. E aí ela vai dizer o não quero, vai, tipo, bater de frente, mas é por um motivo de causar desconforto, uma mudança para ela. E ela pode chegar a ser agressiva nessa situação, mas não porque ela está batendo de frente com a pessoa, com o professor, é só porque ela não quer mudar.
O motivo é outro. O motivo, o que muda é o motivo. E aí, no caso do Todd, não. O Todd, ele não quer, ele quer bater de frente. Ele não quer mudar para te provocar, para que você realmente saia, né, do seu controle e ele sinta prazer com isso. Então, o final vai ser igual. Eles podem ter comportamentos iguais. Entendi. Mas o que motiva é diferente. Isso no direito, viu? Como é seu nome mesmo que eu esqueci? Everaldo. É elemento subjetivo, né? Corrija se eu estiver errado. Né? Mas no direito isso é elemento subjetivo. O que vocês têm como motivação, isso, né, é o que determina o que você vai fazer. Exatamente. Na verdade, você vai ter uma conduta, mas o motivo é o mesmo. E aí as pessoas confundem muito. E muitas vezes os professores acham que esse menino tem TOD, esse menino tem TOD. É TOD. E quando a gente vai ver, não é TOD. Foi o autismo ali, é o autismo. Olha, então isso é muito importante. Eu tenho que tocar nesse assunto. Como as professoras são importantes. Muito, demais. Em todos os episódios, até agora, professoras, nós falamos de vocês. Da importância do papel da professora, do olhar da professora nisso tudo. Eu acredito que a gente tem que criar um movimento para treinar cada vez mais essas boas professoras, né? Capacitar essas professoras ainda mais. O que vocês acham? Sim, Egon. Hoje a escola mudou. A gente tem 3, 4 alunos autistas em cada sala, a gente tem paciente com TDAH, a gente tem paciente com TOD. As professoras, elas precisam entender os transtornos, entender os comportamentos, saber lidar com as situações. É algo mais desafiador hoje em dia, porque além de dar de conta de tudo que ela já dava, né, de tudo que exige de um professor, que não é fácil, ela agora tem que saber lidar com essas situações. Então, é fazer curso, é fazer treinamento, principalmente com as professoras da educação infantil, que é dali onde os diagnósticos precoces podem surgir. Então, o professor de educação infantil, eu acho que deveria ser o mais valorizado de todos, porque é ali onde aquela semente, se ela for plantada e ela souber identificar que tem algo diferente, ela pode salvar uma vida, ela pode salvar o desenvolvimento de uma criança. Então é algo muito importante. Isso vai dar um bom corte. Excelente corte. Doutora Regiane, a senhora percebe o impacto que o TOD traz para a família? Sim, o impacto é muito grande, Egon. O TOD é um dos transtornos mais difíceis de se lidar com os pais e com a população em geral, seja na escola, seja no parquinho, seja em alguns ambientes que a criança frequente, num curso de inglês, enfim, qualquer ambiente. O TOD, ele traz para a criança e também para os familiares, né, um peso muito grande, porque os familiares, eles são chamados diariamente pelas escolas, pelos cuidadores, dizendo, olha, eu não consigo mais ficar com seu filho. Então a mãe chega pra gente, demais, a mãe chega pra gente dizendo, eu não aguento mais. E essa palavra, assim, essa frase, ela é muito impactante. Você imagine uma mãe abrir a boca e dizer, eu não aguento mais. É muito difícil, porque é difícil para ela, inclusive, lidar com toda a rotina que já existe na casa, ainda ser chamada diariamente na escola, por reclamações, por mal conduta, por brigas, por enfrentamentos aos professores. Então, isso é muito difícil, é muito desgastante para a mãe. E para ela, é como se ela não estivesse dando educação. E não é isso. A gente sabe que não é isso, mãe. Mas é como se fosse a sociedade ver dessa forma. Verdade. E isso é muito impactante para elas. Então é algo assim que ela já está com essa sobrecarga, né, Regiane, dessa dificuldade de lidar com o filho. Ela até já recorreu a conselhos que foi dado por outras pessoas, como bater, realmente você castigar. Você é mole demais, bota em castigo, isso, né? Exatamente. Ela já vai lidar com tudo isso que as outras pessoas impõem que ela faça, mesmo muitas vezes ela sabendo que está errado. Mas ela termina fazendo porque ela não sabe mais o que fazer. E aí ela chega com essa demanda dizendo que não aguenta mais, que não sabe mais o que fazer. Por quê?
O filho dela já apanhou tanto e ela viu que aquilo ali não tem mais, não é falta de apanhar, não é falta de castigo. Ela já perdeu o controle. Elas muitas vezes chegam assim: eu perdi o controle da situação e eu vim aqui procurar ajuda porque eu não sei mais o que fazer. É muito pesado, gente. É muito pesado. Você que tem TOD, você precisa espalhar esse conteúdo aqui para outras mães, para outros pais, porque você vai ser acolhido aqui, né? A gente entende você, a gente entende quando é uma birra, aprendemos aqui hoje, entendemos quando o paciente tem autismo e como é que chama? Uma crise de inflexibilidade, Quando é de rigidez cognitiva, né? E quando é TOD, né? E tem como cuidar, qual o tratamento, como é que a gente faz para cuidar dessa criança, Fred? O tratamento é realmente uma terapia, tanto individual para a criança, mas também uma terapia parental. Então, a gente precisa fazer... a terapia não é apenas para a criança, é terapia parental. Então, eu preciso trabalhar com essas duas formas, esses dois tipos de terapia, para que a gente consiga entender como é que essa criança está funcionando dentro de casa, como é que os pais estão lidando com essa criança, para que a partir daí os terapeutas consigam um meio termo, para que eles consigam entender a situação e usar de outros artifícios para que diminuam essas crises. Então, essa é a principal base de tratamento, são terapias, tanto para criança quanto terapia parental. Aí você me diz, e se eu botar só a terapia para criança, faz efeito? Não. Não faz efeito. Por quê? Porque o TOD, ele enfrenta essas autoridades, e as principais são pais e mães. Então, eu preciso conversar com os pais e com as mães e fazer com que eles façam também as terapias para que eles possam entender o que é que na fala deles dá o gatilho da crise. Ativa essa briga, essa discussão dentro de casa. Perfeito. Então, eu preciso ter essas duas terapias. Se não der certo de jeito nenhum, em algum momento depois a gente pensa em alguma medicação com o objetivo de deixar a criança mais calma, controlada. Mas a base, o principal, são as terapias. E aí, no caso, só complementando, Egon, a terapia parental, como o Regiane falou, vai, por exemplo, ensinar a família a lidar com aquela situação. O que fazer? Já que até então, o que eu vinha fazendo era bater, era brigar, era gritar, era castigar, e não deu certo. Como é que eu vou fazer agora quando ele fizer tal comportamento? E aí, analisando o ambiente, analisando a família, vai ser montado um plano terapêutico de como lidar com cada situação. Em casa, na escola, a depender de onde essas crianças apresentam esse comportamento. De acordo com o comportamento dela. E com o ambiente familiar, né, a questão até do entendimento da família também. Então, são montadas estratégias e aí a gente consegue fazer com que esses gatilhos, como o Regiane falou, diminuam muito e a criança comece a se comportar de uma forma bem diferente, bem melhor. Ô, doutora Carol, agora veja, tem pessoas aí ouvindo a gente agora que está dizendo assim, perfeito, a gente tem um plano de ação, mas eu não tenho condições de bancar esse plano de ação. E muitas vezes passa por terapias, correto? Isso. O que fazer? Olha, existem cursos, né, que você pode adquirir também na internet que ajudam você a lidar com algumas situações, mas é algo individualizado. Os cursos eu acho que ajudam muito. Você aprende o básico, o que fazer na maioria dos casos, mas o ideal é que você faça a terapia parental para ele lhe orientar de acordo com sua situação, de acordo com a situação do seu filho, o nível de agressividade que ele tem. Mas uma base pode ser dada por esses cursos e é muito importante a família engajada, não só a mãe, mas a mãe, o pai, a avó, todo mundo entenda, que a escola também entenda essa situação e não julgue, porque a mãe ela é muito julgada na escola. Muito. Aquela mãe, ela chega a dizer assim, eu não vou mais levar meu filho para a escola, eu não consigo mais chegar na escola e do porteiro a diretora me olhar de forma diferente. Né, de meu filho ser tratado como um monstro, como uma pessoa que ninguém chama para a festa de aniversário.
Ninguém Poxa chama vida. pra nada. Poxa vida, isso acontece. Muito. Demais. E aquela criança, ela vai vendo isso, né? E ela tem um bom entendimento, um bom cognitivo. E ela tá vendo que as pessoas começam a se afastar, começam a julgar. E a coisa só piora. Só piora. Porque isso, inclusive, é um dos gatilhos. Porque a criança sabe que teve um aniversário, todo mundo foi convidado, menos ele. Poxa vida. É Doutora, bem difícil. pensa aqui comigo, é uma criança, né? É uma criança. É uma criança, aí tá tendo uma festinha, por ela ter algumas condutas que ela não consegue controlar. É isso que acontece no Todd, né? Isso. Aí ela não é convidada pra festinha. Isso. E ela fica sabendo. Porque no outro dia, na maioria das vezes, as crianças comentam, levam as sacolinhas, comentam que teve na festa de fulaninho, mas que festa, não foi ontem, mas eu não fui convidado. Aí algumas crianças falam realmente de vontade mesmo, assim, dizer, você não foi convidado porque você briga muito. Outros falam sem pensar, né? Porque assim, a criança ela é muito genuína. Então, nem sempre a criança fala isso com o objetivo de ferir o outro. A criança é genuína, então às vezes ela diz, mas teve ontem o aniversário de Carol. Não foi maldade Não foi que ela maldade falou que isso. ela falou. Ela falou porque é criança. Porque é criança é assim. criança, entendeu? Então, aí a criança começa a perceber, poxa, mas eu não fui para o aniversário de Carol. Por que Carol não me chamou? E aí começam esses conflitos. E isso passa a ser os gatilhos dela dizer, a Carol não me chamou, pois agora eu vou arengar com Carol. E aí ela vai E ficando aí mais agressiva, a coisa vai piorando. Então, assim, É uma bola de neve. É uma bola o de neve. tratamento não é só para o paciente, é para a família, para a escola, tem que envolver todo mundo. E nossa sociedade, doutora Carol, desculpe interromper, a gente precisa pegar esse trecho e botar isso nas nossas comunidades das escolas, nos grupos das escolas. Isso não pode acontecer, gente. A gente está falando de piorar a vida que já é muito desafiadora de uma criança com TOD. Não é? Então, qual recomendação a gente deveria dar para os pais que têm essa criança lá com TOD, que está se identificando com tudo que a gente está falando aqui? Ele tem que fazer terapia, ele tem que acompanhar, a vida dele vai mudar. O que mais, doutor? Então, além de terapia, né, procurar uma parceria com a escola, procurar fazer com que a escola entenda. Talvez até se ele tiver comprado algum curso, ou se o profissional que atende a família se disponibilizar, ir lá conversar, explicar a situação. Então, e tentar também em casa cumprir com tudo que foi proposto, né, de abordagem terapêutica para aquela criança, porque às vezes os pais vão e não conseguem agir como deveria agir, e aquilo vai piorando, a bola de neve vai aumentando. Então, assim, é todo um conjunto, Egon, de tratamento. Muitas vezes a gente tem que lançar a mão de medicação também, quando a coisa foge muito do controle. Então, é algo que não é só passou o remédio e ficou bom. Não funciona assim, infelizmente. Se fosse só passar o remédio, era tão fácil. Era o sonho, né? A O melhor dos sonho. mundos. A gente Melhor nem dos tava mundos. aqui falando nada, porque é só passar o remédio. A né? gente era uma gripe, né? É isso, Era exatamente. uma infecção respiratória. Doutora Regiane, a terapia comportamento TCC, Cognitiva comportamental. é o ideal nesses casos? Ou o ideal é individualizar e tratar de acordo? Normalmente a gente pede para individualizar e tratar de acordo. A terapia cognitiva comportamental é uma das terapias indicadas para criança que tem TOD. Porém, como eu te disse, a terapia parental é muito importante. Ela corrobora bastante para que a família entenda quais são os gatilhos e passe a utilizar outras estratégias para evitar que a criança passe a ter esses conflitos. E uma coisa super importante, que até tinha pensado, agora me veio na cabeça, é você lembrar de valorizar quando a criança acertar e tiver um comportamento bom. Porque uma coisa que a gente sempre coloca é que é muito fácil apontar o dedo e dizer está errado, está errado. Mas a gente esquece de valorizar e de explicar à criança o que foi que ela fez de certo. Porque na maioria das vezes a criança passa a semana fazendo uma coisa errada. Aí vamos dizer que na quinta ela fez uma coisa certa. E já passou na sexta, já fez outra coisa errada. E na sexta fica falando o tempo todinho, errado, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Mas esqueceu de valorizar que pelo menos na quinta ele fez uma coisa certa.
E essa valorização é extremamente fundamental. Eu costumo até dizer que isso muda a direção do TOD. Muda sim. Porque você passa a dizer para a criança que ela é capaz de fazer o correto. Isso é muito forte, isso é muito importante. E aí, quando você diz isso para a criança e você valoriza, ela sente essa valorização. Isso é muito bom, porque ela passa a dizer, poxa, eu fiz errado, mas eu consigo fazer o certo. Então, a partir daí é que você começa a dizer para a criança que ela melhora. Isso é tão lindo. Isso é fundamental. Você está reforçando positivamente o comportamento que você quer que ela tenha. E aí ela deixa de estar sendo só criticada, briga. A partir do momento que ela sente o acolhimento, porque é muito importante acolher essa criança. Ela sente que a pessoa entende ela muda, ela começa a ter comportamentos diferentes. Então, às vezes, é aquela mãe, aquele pai que não passou por a terapia parental, que está o tempo todo gritando, o tempo todo brigando, o tempo todo batendo, que quando vem uma pessoa de fora e acolhe e escuta a criança e parabeniza e elogia, porque essas crianças não são elogiadas. Elas são só cobradas e apedrejadas. Então, quando elas recebem um elogio, ela começa a ver as coisas de outra maneira e que ela é capaz de fazer o que os colegas também fazem, de ser um bom aluno, de respeitar o professor. Então, isso é fundamental no tratamento. Teve um episódio ontem com o meu filho mais velho, o Murilo, e o celular ligou, né? Eu botei ele pra dormir, aí a luz do celular. Aí eu disse, eita papai, tá tendo um ataque de um monstro em outra cidade, mas eu prefiro ficar aqui com você. Eu não vou trocar, eu não salvo o mundo, é melhor ficar agarradinho com você. Aí ele foi em Mateus, o irmão dele, disse, papai me ama. Tá vendo? Veja, Ele tem olha 5 anos. só. isso. Né? Eu fui dizer pra Mirelle botar pra chorar. Mas olha, é verdade. Faz todo sentido o que vocês estão falando aqui, gente. Tem uma coisa que eu percebo, é que tudo é piada, né? Sabe esses vídeos curtos que a gente vê no Instagram, principalmente? Sim. Onde a criança tá lá, às vezes numa crise, às vezes é porque tem TOD, aí vem um camarada dizendo, porque na minha época era na pisa, era na porrada. Isso. E aí a gente dá muita audiência a essas coisas. Como é que vocês da neuropediatria verem isso? Quando eu vou, porque a gente sempre vai pro comentário, né, desses vídeos, Rejane, e quando a gente vê, parece que todo mundo tá contra o que a gente pensa. Então, eu tenho essa sensação, porque as pessoas dizem, porque na minha época era diferente, porque na minha época, se eu fizesse isso, a sandália havaiana bastava resolvia. Só olhar, né? Só bastava olhar, e hoje eu sou uma pessoa que não tenho nada, porque minha educação foi baseada em apanhar, em castigar, e hoje eu sou um homem de bem. Então, assim, não é questão de ser um homem de bem. A gente não sabe quantos transtornos aquela pessoa leva com ela também, né? De ansiedade, às vezes até uma depressão, e ela acha que tá tudo bem, porque ela foi criada dessa maneira. Então, as pessoas ainda levam essa cultura de que bater, né? De que apanhar, de que castigar, de gritar. Muita gente grita com os filhos. Isso às vezes é até pior do que apanhar. O grito, né? O grito e o xingamento desestabiliza. É mais isso, ele é bem pior. Então, assim, as pessoas elas cresceram assim, querem que as próximas gerações cresçam com esse tipo de comportamento. E às vezes esse negócio que eles dizem que é certo é errado e por ignorância eles não sabem definir. Permanecem no errado. E replicam, né? Replicam achando que é o correto. Isso, porque é aquela velha história do espelho. Então, ele foi criado apanhando. Eu tenho assim em mente, meu pai até dizia que minha avó, na época que minha avó teve 17 filhos, avalie. E aí, dos 17, 13 ficaram vivos. E aí, quando começava a confusão dentro de casa, então minha avó saía batendo, e quando ela pegava, que era essa expressão que meu pai dizia, ela botava a cabeça entre as pernas e a sandália ou o pau ou o que tivesse na mão era nas costas. Então, você avalia, isso era um espancamento. Uma agressão, isso é uma agressão. Isso é uma agressão.
Eu entendo, eles falam rindo, até porque eram muitos, outro passava e empurrava ela para poder soltar o irmão, e assim ia, porque imagine, 13 dentro de casa é muito complicado, né? Mas isso era replicado. E meu pai, desde que cresceu assim, né, que a gente teve filhos, ele nunca bateu na gente. Ele dizia o tempo inteiro que ele não gostava, eu chego me emocionando, que ele não gostava de bater na gente, porque ele sentia que aquilo era errado. E eu lembro que quando eu era pequena, ele disse assim, eu vou botar você de castigo. Aí eu continuei na birra, e ele foi lá e disse, tá bom, vou dar uma palmada na sua mão. Aí ele pegou assim, quando ele foi, daí ele disse que me tremia assim, tanto com medo, que ele parou e não bateu assim, porque ele sabia que não era certo bater. E a gente terminou trazendo isso para nossa vida, assim, você não é correto bater na criança. Mas eu entendo em alguns momentos você perder a cabeça, ou de repente dar uma palmada, ou partir para cima, gritar, mas que seja uma coisa pontual. Existe o desequilíbrio. Por isso que é tão importante você ter essa combinação com o parceiro, de dizer, olha, hoje eu não estou bem, toma a frente, porque não vai dar certo se eu continuar. Então, essa ponderação com as crianças é importante. E assim, você veja, meu pai foi criado apanhando, mas ele não batia na gente. Entendeu? Essa função ficava para minha mãe. O problema todo que eu vejo é normalizar essa conduta. Porque as pessoas, exatamente. Eu acredito que 90% das pessoas normalizam apanhar, bater nos filhos, porque acham que cresceram daquela forma e são pessoas boas porque foram criados daquela forma. E não aceitam que seja diferente, julgam quem faz diferente, julgam a educação das pessoas que não batem. Isso é, assim, acho que a gente tem que estar sempre falando e tocando nesse assunto, porque é algo que ainda perpetua na nossa sociedade. Muito, isso. Perpetua muito, e principalmente nessas crianças com TOD, com transtornos em geral. Elas terminam apanhando muito, ficando muito de castigo, sendo gritadas e xingadas. Isso, e o comportamento só piora. Doutora Regiane, seu pai é vivo? Sim, é vivo. Mande um abraço para ele. Um beijo, painho. Te amo. Nelsinho, que eu chamo ele. Nelsinho, o nome dele é Nelsinho? É Nelson. É Nelson Luciano. Seu Nelson, um abraço aqui, viu? Entre mentes, manda um abraço pro senhor. Aí Rejane falou de uma coisa que eu lembrei agora, que dos irmãos, né, Rejane? Que a avó dela teve 17 filhos. E para lembrar, minha gente, que eu recebo muito paciente que chega lá, doutor, eu estava vendo um vídeo da senhora, outras coisas na internet, e eu acho que meu filho tem TOD, porque ele bate muito nos irmãos. Muito, muito, muito nos irmãos. Será que é TOD? E aí a gente vai ver no DSM-5 que irmão não é figura de autoridade. Então não entra. Se o fato de desafiar é só os irmãos, não é ninguém acima dele como pai, mãe, professor, diretor de escola, é só irmão, isso não é critério para TOD. Então é importante a gente falar isso. Importantíssimo, porque entre irmãos isso tem muitas briguinhas, né? Muitos conflitos, e são diários, né? Porque é pela escova, é pelo lençol. Lá em casa é porque um imita o outro agora, isso. Tá assim. Então, se for assim, todo mundo vai ter TOD, porque brigar com o irmão é até aceitável, a gente vê que é uma coisa que existe, né? Deixa eu fazer eu faço a pergunta primeiro, eu confesso depois, tá certo? Quando eu devo bater nos meus filhos? Aí eu responderia nunca. Eu também. Eu responderia nunca. Eu já esperava, você esperava essa resposta, você esperava essa resposta. Eu esperava a resposta pela conversa da gente aqui, mas para confessar, rapaz, meu coração tá aqui dolorido. Eu já conversei, não foi em algum momento com a senhora, que uma vez eu bati Murilo, né? Eu bati Murilo. E eu não consigo pensar se ele estava certo ou se ele estava errado. Mas eu consigo identificar que eu estava errado. Isso. E isso para mim como pai que ama o meu filho, é meio que doloroso, sabe? Mas vamos se colocar no lugar daquela mãe agora.
tá nesses 6 meses de crise. Aí ela bateu no filho. E agora? Qual a mensagem? O que a gente tem que fazer com essa mãe? O que a gente deve falar para essa mãe? Fazer a terapia é o caminho? Sim, Começar a partir de agora é o caminho? Sim, a terapia, por isso que é tão importante a terapia parental. Porque é a partir dali que ela começa a identificar quais são os comportamentos que ela fazia antes que estava de errado, quais são os gatilhos que esse comportamento está levando para a criança e que fez ela bater na criança. E principalmente tentar não se culpar, porque a gente tenta todos os dias não errar, certo? Mas não é porque você errou uma vez ou duas que você vai ser crucificado para o resto da vida. As mães e os pais que são presentes, principalmente, elas levam um fardo muito grande da casa, dos filhos, do trabalho, do marido. Então, se culpar não é o caminho. Eu acho que o caminho realmente, eu acho não, tenho certeza, o caminho realmente é partir para a terapia, identificar onde estão os erros e, a partir dali, consertá-los. Porque quando você identifica quais eram os gatilhos, né, Carol, que estava tendo ali dentro de casa, você passa a amenizar e você vai dizer, poxa, bati, mas não vou bater de novo. Como hoje, né? Você hoje se imagina batendo de novo nos meninos? Não faz sentido. Não faz sentido, não é verdade? É igual aquela conversa que a gente teve. Não, eu fui lá no quarto, levei ele e dei umas 3 palmadinhas porque ele estava fazendo errado. E aí chegou na escola, um menino não sentou na hora do lanche, ele foi lá e deu 3 palmadinhas no menino. Para vocês entenderem, gente, olha só. O que eu fiz? A senhora explica isso que vai fazer todo o sentido, tá? Meu filho cometeu algumas coisas que não deveria cometer. Eu peguei ele, levei ele para outro ambiente e dei 3 lapadinhas seguras nele, certo? Ele chorou, fez aquilo tudo e tudo mais. E aí nós conversávamos em algum momento. Aí a senhora disse o que a senhora ia dizer, pode falar. E aí eu disse, Egon, em algum momento você já percebeu sua criança, você já recebeu alguma reclamação de que sua criança bate? Eles, coincidentemente, a professora reclamou que ele bateu no amiguinho na escola. Por que ele bateu no amiguinho? Porque o amiguinho não sentou para participar da hora do lanche, na hora que era para participar. E ele disse, eu estou fazendo a coisa certa. E ele não está fazendo a coisa certa. Eu disse, Egon, você consegue perceber que o que a criança fez foi replicar o que ela estava aprendendo em casa, que para fazer o correto precisava bater? Então isso é muito sério, minha gente. A criança, ela replica o que a gente faz. Nós somos o espelho para a nossa criança. Então, se eu bato nela, ela vai entender que se chegar na escola, outra criança fizer uma coisa errada, o certo é bater nessa outra criança. Então, é uma violência gerando outra violência. Verdade. Então, a gente precisa ter essa ciência de que a gente precisa sentar e conversar e dizer, olha, está errado. E se você não teve paciência ou limites naquele momento, está com uma fúria porque fez errado, se acalme, deixe passar aquele tempo e depois sente, lembre-se de retomar, sentar e dizer, aquilo que você fez foi errado. E por conta disso, você nesse momento não vai ficar, sei lá, não vai jogar, ou alguma coisa que você faria, você pode até dar alguma punição. Mas o objetivo seria realmente conversar com a criança, explicar o errado e pedir para que ela não faça novamente. Correção e não agressão. Exatamente. Né? Correção Porque, olha, e não na minha agressão. cabeça, talvez seja o que passa na cabeça de muitos pais aí. Se eu não bater, o mundo vai bater. Isso. E não necessariamente precisa ser assim. É assim que a gente aprendeu. Eu aprendi assim. Se vacilou, tem que ir para sandália havaiana mesmo e acabou. Né? Porque senão o mundo vai bater. Mas se eu tiver uma correção... conversando, tirando alguma coisa que a criança gosta, talvez não, é muito mais eficiente, correto? Com certeza, os comportamentos vão diminuir muito. E lembrar também de acolher essa mãe, né, porque ela vem já muito sobrecarregada, julgada por todo mundo, escola, família, e às vezes a gente lá na hora da consulta, nosso cérebro tende a julgá-la. Sim. Né, a dizer, até assim, você bate muito no seu filho e é por isso que ele tá assim. Vamos saber, vamos entender porque que ela tá fazendo isso. É desconhecimento?
é porque ela é mãe solo e ela tá cuidando de 3 filhos sozinha, ela tem que fazer tudo. Claro que não justifica ela bater, mas a gente tentar ter empatia e entender por que ela fez aquilo. Porque tem profissional que julga. Sim. Que julga, que aponta o dedo para a mãe, que, assim, em vez de ajudar, só afasta do tratamento. Então a gente tem que trazer a família para o tratamento e não afastar. Então é muito importante a gente entender e explicar como fazer diferente. Como é que você pode fazer diferente? A terapia vai ajudar a fazer diferente. Então tudo isso é muito, muito válido. Perfeito. Pessoal, vamos conversar um pouco sobre essa perspectiva do TOD não tratado. Para onde pode levar? Isso é muito sério, né? A senhora gostaria de começar? Sim, então o TOD não tratado, a tendência é que as agressividades, né, o mau comportamento, ele vá se perpetuando e ele vai tomando proporções maiores, a ponto de evoluir para um transtorno de conduta na adolescência e até mesmo ainda na infância, no finalzinho da infância. E essa criança, de fato, vir a apresentar comportamentos que levem a agressividades, de fato, maiores, com questões de utilizar armas, né? Utilizar armas, faca, tesoura, chegar a roubar, furtar, chegar a danificar patrimônio de outras pessoas, a danificar prédios, a quebrar as coisas na escola, cadeira, mesa, a destruir patrimônio. Então isso aí é o transtorno de conduta. E ela pode evoluir ainda mais e chegar na psicopatia na vida adulta, que aí ela vai fazer tudo isso e até matar e fazer coisa pior sem ter a mínima culpa daquilo que ela está fazendo e achar que é normal só para se como é que eu posso dizer, se gratificar, né? Isso se torna gratificante para a pessoa. Sim. E se torna algo que ela não se importa com as outras, o sentimento das outras pessoas, e ela se satisfaz fazendo aquilo de uma forma que para ela é normal. Então, dá para afirmar, doutora Regina, que o psicopata, ele tinha TOD antes, mas nem todo TOD se torna psicopata? Não. Pessoas com psicopatia, elas já nascem realmente psicopatas e elas passam a ter esse transtorno de conduta desde pequeno. Nossa! E são essas crianças que planejam, que separam, que guardam um sapo durante 2, 3 dias e depois vai ali mutilando o sapo aos poucos até matar por completo e acha bom, sente prazer. Então é uma coisa muito mais séria, desde pequena. Já consegue ser percebida essa conduta. Isso, exatamente. Então é aquela criança que... E até o pessoal brinca, né? Pegou o gato e jogou na máquina de lavar e ficou rindo. Ou então o cachorro, Sim. Quando você chegou em casa, o cachorro tá lá rodando na máquina de lavar. E às vezes está vivo, às vezes está morto. Depende da intensidade que ele botou ali na máquina de lavar, o tempo. Então, e era criança. Criança. E aí você fica naquela inquietude de dizer, não, então vamos levar para o psicólogo, vamos conversar. E quando você conversa, a criança narra. Eu fiz assim, eu peguei... Tipo, narra chorando ou narra dizendo como a gente está conversando? Naturalmente e com prazer. Naturalmente e sentindo prazer naquilo. A psicopatia é uma outra coisa, não tem nada a ver com o TOD, assim. O que Carol falou é que, assim, o TOD não tratado, ele vai ter comportamentos mais autolesivos, ele vai ter comportamentos mais intensos que podem se assemelhar a um transtorno de conduta lá na frente, principalmente quando tiver adulto, Sim. certo? Mas não significa que ele vai virar um psicopata ou vice-versa. Perfeito. Entende? Perfeito. É isso aí, assim, a diferença. Para a gente pensar e conseguir esclarecer assim bem direitinho a psicopatia. Esclarecedor. E também deixar claro que a psicopatia, por mais que ela apresente todos esses comportamentos, né, Rejane, que leva já a gente a pensar na infância,
a gente só fecha esse diagnóstico com 18 anos da psicopatia. Entendi, Da calma. psicopatia. Dessa criança que botou o cachorro na máquina de lavar entendi. e falou sem nenhum remorso, sem nenhum arrependimento. Isso já demonstra que aquela pessoa provavelmente é psicopata, mas eu só fecho isso com 18 anos, esse diagnóstico. Eu vou Por quê, tratando. doutora? Porque tem que avaliar essas condutas? Isso, porque tem que avaliar, tem que ver se é algo pontual, se é algo que aconteceu alguma coisa na família que levou, está motivacionando a esse tipo de comportamento. Mas pelo DSM-5 eu só posso fechar nessa idade. Perfeito. E aí eu às vezes até vou tratando como transtorno de conduta nessa idade menor, né? Mas o importante é tratar, minha gente. O nome que a gente vai dar, isso aí é com um profissional, é seguindo os critérios de diagnóstico. Perfeito. Mas eu acho que é um comportamento que merece muito cuidado, muita atenção. A senhora percebe que esses estigmas, tipo, você é um assassino, você vai se tornar um assassino, eu sei que atrapalha, mas até onde a senhora percebe no consultório que isso é grave? É grave porque a criança vai internalizando, né, essas falas. E pode potencializar isso. Se ela for uma criança que já tenha, né, esses transtornos, ela pode, como se fosse uma soma para tudo aquilo, né, se potencializar e ela ir piorando em relação aos comportamentos. Então a gente tem que ter muito cuidado com bater, com apanhar, mas a gente tem que ter muito mais cuidado com o que a gente fala. A fala da gente tem muito poder. O que a gente fala é muito poderoso para a criança. Às vezes a gente fala uma coisa que a gente acha uma bobeira e a criança pega aquilo e depois vem falar em outro contexto com a gente e a gente, meu Deus, ela pegou aquela minha fala e entendeu dessa forma, então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu estou falando. E principalmente com esse tipo de jargão que às vezes eu vou utilizar, de falar, por exemplo, das crianças que têm TDAH também, que são preguiçosas, que são burras, que são lesas, e nas crianças que têm TOD, que podem ser assassinos. Isso aí eu posso só estar reforçando positivamente o mau comportamento. E até dizer assim, né? Porque acontece muito no TOD de você dizer: essa criança só melhora à base de palmadas. É muito comum. É muito comum você dizer isso. Então daqui a pouco você escuta ela dizendo: eu vou bater em você, viu? Você vai levar umas palmadas. O pai ou a mãe ou alguém fez alguma coisa que não era de errado ou derrubou alguma coisa. Você vai levar umas palmadas, viu? Mas por quê? Porque a criança escuta isso. Então é muito, muito difícil assim quando você escuta. Mas ela disse pra mim que eu ia levar umas palmadas, doutor. Isso é falta de respeito. Aí eu sempre digo, calma. Quem disse primeiro que ia levar umas palmadas? Foi você ou foi ela? Em que momento da sua vida você passou a dizer isso para essa criança? Porque a criança escutou, internalizou e trouxe para ela isso. E aí fica, e você merece umas palmadas e assim vai. E a mesma coisa, você é burro, você é isso, você é aquilo. Doutora, a senhora tocou num assunto tão delicado. Muita calma. Tão delicado, porque eles replicam o que a gente faz. Isso. Né? Pais e mães, calma. Às vezes eles são agressivos porque nós somos agressivos. Isso. Né? E a gente precisa corrigir isso para ontem. A gente está falando de um tema muito delicado, muito importante. Mas vocês lembram de algum caso no consultório que meio que chamou muito a atenção de vocês? Porque só o caso TOD já chama a atenção, né? Mas teve alguma coisa que vocês lembram que gostaria de dividir com a gente hoje? Eu tenho um caso. Tá tendo? Eu tenho um caso. Eu dou aula numa pós-graduação de neuropediatria. E aí a gente recebeu um caso de TOD. E essa criança veio desde a recepção até entrar no consultório reclamando, batendo na mãe, a mãe batendo nele. Então foi uma situação muito chocante, que a gente abriu a sala do consultório, o menino entrou xingando a mãe batendo nele, ele batendo na mãe. Então a gente nem começou a consulta e já veio nessa situação. E assim, a gente teve que intervir e dizer, calma, só um instantinho.
você senta aqui, você senta aqui. Deixa eu separar a briga primeiro aqui. E aí, depois que a gente separou, ainda ficou aquele xingamento entre um e outro. Calma, só um instantinho. Quando a gente viu que não ia parar o xingamento, eu disse, mãe, vamos comigo para outra sala. Vocês conduzem essa criança. Eu precisei chamar um outro professor para ficar com a criança na sala. E eu tive que levar a mãe para outra sala para a gente realmente apartar, literalmente, a briga e conseguir começar uma consulta. Você veja, não tinha nem começado a consulta, já veio desde a recepção, então isso já veio de casa, possivelmente veio no ônibus. Então, para entrar no consultório dessa forma, então foi bem chocante, assim, acho que esse foi o caso mais chocante que eu peguei de TOD, em todos esses tempos, assim, de consultório, e a gente precisou atender simultaneamente para depois juntar. Eu atendi também, eu já atendi vários casos de TOD. Mas quando depois tudo dá certo, é tão legal. Porque Isso, né? Porque essa criança ela era muito agressiva com a mãe, com o pai, com os professores da escola, já tinha sido expulsa várias vezes da escola. Ninguém queria que os coleguinhas fossem amigos dessa criança. E os pais faziam o que a gente falou aqui, batiam, gritavam. E a coisa foi fugindo do controle a ponto deles dizerem assim, não, isso aí não é falta de limites da gente, não. Tem alguma coisa errada. Até que eles me procuraram, eles são até de outra cidade, daqui do sertão, e me procuraram, e aí a gente começou a terapia com a criança, fez a terapia parental para orientar. Precisamos entrar com medicação, porque a agressividade estava extrema, ele batia em todo mundo todos os dias, inclusive ele se batia também, estava já até chegou nesse ponto. Então a gente precisou de entrar com medicação, e aí depois de uns 4, 5 meses, ele voltou outra criança. Porque legal. Eles fizeram tudo como foi proposto na terapia, e teve a medicação também. E ele voltou outro. O comportamento, o semblante da criança era outro. Super comportado, super obediente. A mãe saindo com ele para todo canto, porque ela não saía mais com ele, porque a cidade toda já tinha medo da criança. Era aquele menino que chegava, vamos todo mundo embora porque ele chegou no parque. E a mãe entrava em crise, começava a chorar porque ninguém queria mais eles perto. Ele se afastou do seu filho, né? A própria família da mãe se afastou do núcleo familiar, né, a própria família da mãe, porque era impossível conviver, porque ele chegava na casa da avó e batia em todo mundo, inclusive na avó. E aí eles tiveram realmente que ficar só pai, mãe e o menino para cuidar, e hoje esse menino é outra criança. Que às vezes é até melhor, né, doutora, nesse caso, porque a sociedade ignorante. Não entende, incentiva a bater mais. Verdade, diz que é porque o pai é fraco, a mãe é uma banana, não sei, né? Isso. Às vezes é até melhor, por mais difícil que seja. Mas ouvir essa história assim... E aí a gente recebeu uma mensagem, doutora, meu filho é outra criança, graças à senhora, eu agradeço. É muito gratificante. 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 Que é bom. muito lindo a gente chegar numa situação crítica e resolver aquela situação e devolver a vida daquelas pessoas, porque estava atrapalhando no trabalho, ela teve que sair do trabalho, o pai não estava mais conseguindo trabalhar, a casa estava em crise, o casamento estava em crise, e aí tudo isso foi resgatado. Poxa, salva a família, né? O futuro da criança. Uma vida resolvida nessa etapa aí, porque aí como seria esse adulto? Exatamente. Já que você falou, arruma um cafezinho pra gente aqui, que o nosso já acabou. Nosso café feito. Doutora, só pra gente ir para o final desse excelente podcast. O TOD é genético? O TOD, sim, ele tem componente genético, mas ele tem componentes ambientais também. Calma, isso é importante, né? Vamos falar nisso. Então, é uma criança que tem a genética, que carrega aquela genética do TOD, e ela vive num meio familiar muito disruptivo, com muitas brigas, com muito uso de drogas, com um ambiente que não é o adequado. Sim. Ela tende a desenvolver mais esse transtorno.
Então, é algo que está ligado à genética e está ligado ao ambiente de convivência daquela criança. Então, isso é muito importante que a gente diga para as pessoas entenderem que precisa sim ter o componente genético, mas se essa criança que tem aquela genética vive em um ambiente bom, ela pode não chegar a expressar o transtorno. Ela vai ter aquele componente, mas ela não vai expressar, ela vai ser uma criança... Então tem muita coisa que implica no despertar. Isso é como no autismo. A Exato. gente não tem uma causa definida. O TOD também, a gente não tem uma causa definida. Porém, fatores genéticos associados a fatores ambientais influenciam no desenvolvimento desse transtorno. Perfeito. Vamos para o final do nosso podcast de hoje, né? Eu queria que nós encerrássemos deixando uma mensagem de esperança, né? De possibilidade, de saída, de alternativa para muitas famílias que estão desesperadas vendo a gente agora. Doutora Regiane, a senhora pensa em trazer o que para essas famílias? Eu oriento sempre essas famílias a ter um pouco mais de calma, procurar ajuda, fazer a terapia parental, que é extremamente importante, para que elas consigam se desenvolver, para que elas consigam entender o transtorno e lidar com mais tranquilidade. Perfeito. Doutora Caroline Telles? Então, a mensagem que eu quero deixar para você que está passando por essa situação agora, de estar lidando com a criança, com TOD, é que procure o mais rápido, evite escutar conselhos que só gerem mais agressividade, mais violência em casa. Vá atrás do que realmente é comprovado cientificamente. Vá atrás de bons profissionais. Tente mudar o método como você educa e lida com sua criança no dia a dia. Isso vai fazer toda a diferença para que ela tenha uma regressão desses comportamentos, para que ela seja uma criança como as outras da sua sala de aula, e que vocês consigam realmente ter a vida de vocês de volta, porque isso é possível, com o tratamento correto, com profissionais corretos. Os filhos de vocês que têm TOD, eles podem sim levar uma vida tranquila desde que sejam tratados. Senhoras e senhores, o podcast de hoje, Entre Mentes, deixa uma frase que eu gosto demais. TOD não é birra, não é malcriação, é um transtorno que precisa ser compreendido e não maltratado. Hoje nós encerramos e até o nosso próximo Entre Mentes. Um beijo para todos. Palmas, meu povo! Aê!